Eu tenho certeza que na tua vida você já encontrou alguma pessoa, cara, que simplesmente se vendeu, se perdeu, começou a adotar personalidades, gostos que não eram dela, que não pertenciam a ela. Simplesmente por ter medo de ser uma pessoa básica, de querer ser uma pessoa diferente, de querer se destacar. E muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas têm medo de serem básicas. E básicas não no sentido de não trazer nada pro mundo, de não criar nada pro mundo, de não mudar o mundo. Mas sim ser esquecida, de não ser vista, de não ser aplaudida, de não ter palco, de ser deixada de lado, sabe? De não pertencer a nenhum grupinho de popular. E isso faz com que essas pessoas, esse tipo de gente, acabe adotando personalidades que não fazem parte delas. Simplesmente se tornam superficiais. Pessoas totalmente sem autenticidade nenhuma. E cara, quem faz isso tem o medo de ser básico e acaba tentando ser diferente dessa maneira, simplesmente acaba sendo mais básico ainda. Hoje, a maioria das pessoas que tem palco são pessoas superficiais. São pessoas que deixaram de ser reais, que se venderam e se perderam nessa ideia de querer agradar todo mundo, de querer parecer a pessoa legal, pessoa bacana. Tudo isso para ganhar mídia, para ganhar seguidores, para ganhar fama, para ganhar pessoas que vão estar ali sempre concordando com elas. A vida hoje virou um grande filme, onde a pessoa do teu lado simplesmente está interpretando um personagem. E o motivo delas estarem matando a própria autenticidade para viver uma vida que não é autêntica é simplesmente porque se elas fossem elas mesmas, ninguém ligaria. Simplesmente ignorariam essa pessoa, não dariam palco para essa pessoa, porque quem busca palco são pessoas artificiais, porque elas não estão nem aí sobre o que elas vão falar no palco, sobre quem elas vão ser. Elas simplesmente colocam na cabeça que precisam estar no palco porque querem a validação do mundo. E é isso, cara, que infelizmente está acontecendo com o mundo. As pessoas abandonam a própria personalidade para fazer parte de um grupinho. E é isso que forma os famosos populares, que são barulhentos, que fazem todo mundo olhar para eles, não no sentido positivo da coisa, mas é aí que muitas pessoas acabam se enganando, achando que para serem vistas, que para serem pessoas, sei lá, que podem agregar para a sociedade, elas devem ser da mesma forma, agir da mesma forma, ter as mesmas personalidades. Então acabam omitindo gostos, acabam omitindo personalidades, escondendo as próprias inseguranças, atacando quem tem a mesma insegurança, os mesmos gostos, simplesmente para parecer mais poderoso, simplesmente para querer ter controle, palco, visão, simplesmente para terem essa sensação de poder, de estar no topo. Quantas vezes você já não escondeu algum gosto seu, alguma personalidade sua, simplesmente por medo de alguma coisa? Medo de ser julgado, medo de ser básico. É assim que a maioria age, e quando ganham voz, simplesmente oprimem aqueles que têm os mesmos gostos. Porque quando uma pessoa gosta de alguma coisa que a maioria acha estranha, quem gosta disso também vai julgar a pessoa que expõe gostar, porque elas não querem nem que os outros desconfiem que ela possa gostar disso. E vão lá e atacam. E os ataques hoje, cara, são simplesmente pra esconderem inseguranças que o outro tem. Então, se alguma pessoa te ofender, se alguma pessoa querer fazer alguma piadinha com você, cara, não leve a sério não, pô. Porque essa pessoa simplesmente tá querendo esconder uma insegurança própria, porque ela já passou por essa situação. Alguém já ofendeu ela por gostar da mesma coisa que você gosta, e ela vai fazer o quê? Vai te julgar porque quer que você passe pela mesma coisa. Porque ela não quer deixar que alguém goste de alguma coisa que ela gostou e foi ofendida por isso, que a outra pessoa simplesmente viva a vida normal. Não, cara, ela não quer te ver podendo gostar do que ela não pôde antes, por simples fraqueza de não ter conseguido continuar sendo autêntica depois que uma pessoa criticou. Ela quer que você também não continue, porque isso afeta o ego dela. E tudo isso só torna a pessoa mais básica ainda. É quando a pessoa tenta se diferenciar, querer alcançar um patamar elevado no sentido de ser bem vista pelo mundo, que ela simplesmente se torna mais básica. Esse vídeo de hoje, cara, tá sendo produzido e também pensado através da minha leitura, da minha identificação, da minha interpretação de uma música chamada Basic Being Basic, do Joe. Nessa música ele traz uma crítica à superficialidade das coisas, ainda mais nessa era digital. Acho que você tem medo de ser básico. Isso é irônico, porque parece que você é ainda mais básico. Não é engraçado, é muito engraçado. Porque você é básico, apenas parecendo atraente e mantendo-se monótono e discreto. Esse é um dos trechos da música que simplesmente remete ao fato de que, pelas pessoas terem medo de serem básicas,
ou seja, não serem vistas como especiais aos olhos alheios, elas simplesmente abandonam quem elas são para se tornarem quem o mundo quer que elas sejam. Isso é o que faz as pessoas se tornarem o famoso estereótipo de pessoa popular, aquele popular da escola, sabe? E tentando não ser básicas, elas acabam se tornando mais básicas ainda. E para esconder a própria insegurança, elas se tornam superficiais, criam uma casca vazia e mentem para si mesmas achando que são especiais. E essa superficialidade só é aplaudida por quem é mais superficial ainda. Enquanto as pessoas são reais, são autênticas, elas olham para isso e simplesmente dão risadas. Para elas é como se elas estivessem num circo vendo um palhaço fazendo graça. É hilário, cara. Quanto que essas pessoas se vendem para ser alguma coisa que elas não são, para quererem ser diferentes, para quererem ser bem vistas, e acabam sendo tão básicas, tão sem graça, tão monótonas. Infelizmente é assim que as pessoas são hoje em dia. Se você parar na rua hoje e perguntar para uma pessoa o que carro ela gostaria de ter, provavelmente ela responderia que gostaria de ter um carro de luxo, de uma marca como Mercedes, Ferrari, BMW. Se você perguntasse qual celular ela gostaria de ter, provavelmente responderia o iPhone do ano, se é que já não tem. E se você pergunta ainda também se ela conhece alguma trend do TikTok, ela provavelmente vai responder que sim, cara. Isso só mostra o quanto que as pessoas estão muito superficiais, simplesmente vão atrás, correm atrás, gostam entre aspas, de coisas que estão em tendências, de coisas que estão em alta. Elas nem conhecem sobre a marca, nem conhecem sobre o que elas estão comprando, não sabem se é de qualidade, mas elas compram porque simplesmente a maioria está comprando. E a maioria está comprando porque vê algum rico, vê algum famoso usando essa marca. E sem saber se essa marca é boa ou não, elas simplesmente vão lá e compram um desejo de quererem parecer, ser diferentes, ser pessoas totalmente ligadas às tendências, à moda, tudo, cara. Só que na verdade elas simplesmente estão sendo mais básicas ainda, porque elas não procuram o significado por trás da marca. Elas não compram, por exemplo, eu vou comprar o iPhone porque eu li a biografia do Steve Jobs, gostei da marca e captei o que a marca quer transmitir. Não, cara, elas simplesmente compram pensando no que as pessoas vão pensar delas por terem comprado essa marca. Isso, mano, é muito especial, cara. É muito básico. Tu perde a tua autenticidade simplesmente pra querer se parecer mais poderoso, mais ligado à tendência para as outras pessoas. E você pode até mesmo achar que isso é legal, que isso é bacana, que as pessoas gostam disso. As pessoas sim, elas vão te aplaudir por isso. Mas todos esses aplausos são simplesmente superficiais, porque as pessoas não estão nem aí pra você. Pessoas superficiais só estão te aplaudindo porque você valida essas próprias pessoas também. Elas te apoiam pelo que você faz, pelo que você tem, e não por quem você é. Essa é a grande diferença entre as pessoas superficiais e as pessoas reais. A vida tá virando uma homogeneia das grandes. Todos querem ser e ter as mesmas coisas. Essa é a era da morte, da autenticidade. Tentando se destacar, os outros acabam caindo no limbo das pessoas que são básicas. Ter o iPhone do ano, você não é o único e não tá nem perto de ser. Ter um carro de luxo, eu posso garantir que a maioria dos jovens anseia por uma BMW. E isso não é sobre desrespeitar seus sonhos, cara. Jamais. Eu não tô aqui pra desrespeitar seus sonhos. Só quero fazer você refletir se realmente é um sonho seu ou se você tá fazendo isso, correndo atrás, pra simplesmente mostrar para outras pessoas o que você tem. Se você não faz isso, porque simplesmente a maioria também faz. Porque hoje em dia as pessoas se jogam no mar das tendências, mas elas não sabem nadar. Elas simplesmente se perdem e se afogam nesse mar. E perdem totalmente seus próprios gostos, seus próprios desejos, as suas próprias vontades, para simplesmente seguir aquilo que a maioria também gosta. Isso é muito básico, cara. E o que mais agravou isso, com certeza, não foi só a criação da internet. A internet sim é positiva, mas o que mais trouxe problema, enfatizou isso, foi a criação das redes sociais. E a culpa não é 100% das redes sociais, mas sim da forma que as pessoas a usam. Antes de tudo, eu só quero deixar claro que esse é um título sensacionalista, que eu jamais seria contra alguma coisa em relação à democracia. Só que eu quero mostrar pra vocês também que por termos democracia, graças a Deus, temos também oportunidades do mal falar, como do bem também falar. Então, temos que ser muito ligados e filtrar o que nós estamos consumindo, porque a liberdade funciona tanto para as pessoas de bem quanto para as pessoas mal intencionadas. Hoje em dia, qualquer pessoa pode postar o próprio vídeo, pode entrar e abrir o Instagram, no YouTube e postar o que elas pensam, e é ótimo termos essa liberdade. Só que para algumas pessoas, postar não é o suficiente. Elas querem palco, querem voz, querem se tornar virais, querem ser muito vistas pelo mundo. E acabam transformando números, seguidores, curtidas
em alimento para o próprio ego. Elas usam o número de seguidores como sinônimos de serem mais poderosas, de serem mais relevantes para o mundo. E acabam utilizando isso tudo para se sentirem superiores. E cara, elas estão dispostas a fazer muita coisa por isso. Eu não quero seu dinheiro, eu não ligo pra fama. Eu não quero viver uma vida onde essa seja a minha grande troca. Quero prazeres simples, amigos que me apoiem. Todo mundo tem segredos, mas nem todos conseguem enganar um homem assim. Isso me deixou cambaleando, ainda não sou o mesmo. Esse é mais um trecho da música onde mostra como que as pessoas são capazes, o que as pessoas são capazes de fazer para conquistarem fama, poder, seguidores, curtidas. Elas simplesmente se vendem, iludem os outros com uma vida perfeita, com personalidade forte e ostentação. E às vezes ostentam até mesmo o que não tem. As pessoas crescem fazendo personagens, não sendo elas mesmas. São tão artificiais. Seria muito legal que as pessoas seguissem o que os primeiros versos desse trecho trazem aqui pra vocês nessa música, que é que as pessoas não deveriam ligar pra fama, pro dinheiro, porque seria tão básico, tão vazio a pessoa se vender, trocar a si mesma, suas autenticidades, suas personalidades, seu próprio gosto, por simplesmente fama e dinheiro. E é o que infelizmente acontece em grande parte do tempo. A maioria dos influencers que você vê hoje, cara, são assim. Por dinheiro e fama, o teu influencer de estimação acaba se vendendo. Expõe o corpo como objeto, compartilha opiniões que só agradam a massa, mente sobre a própria opinião, faz qualquer loucura na frente da câmera e destrói famílias julgando e vendendo vícios. Tudo isso por coisas materiais. E o número desses acontecimentos, como eu falei, simplesmente só aumenta. E o que me deixa mais triste é quando uma pessoa usa o nome de Deus nos seus vídeos, no que ela fala, para divulgar vícios, para divulgar apostas, coisa ruim, cara. Pra mim isso é ser pior do que básico. É ser retrocesso. Em meio à própria vulgaridade, dizem versículos bíblicos. Começam a postar vídeos motivacionais com luxos ao fundo. Até mesmo dizem que havia sido só um personagem, que não passava de uma interpretação de um papel, que elas eram puras no final de contas. Só que isso é mais básico ainda, cara. É pior ainda porque mostra como que as pessoas são artificiais, que elas crescem sendo personagens e não sendo elas mesmas. Isso pra mim, mano, é terrível, cara. Quando a pessoa não é autêntica, não é verdadeira com os próprios espectadores. E, pra ser sincero, eu acho que isso não passa de uma estratégia pra pegarem ovelhas ingênuas. Pessoas que realmente acham que essas falas são boas, vêm de Deus, mas que na verdade vêm de pessoas que só querem te manipular, querem te usar como objeto. Porque um discurso bonito é mais do que suficiente para iludir os que se conformam com tudo. E infelizes serão essas pessoas que fazem essas vítimas, porque nunca se deve trocar o caráter por dinheiro, fama ou qualquer coisa do tipo. E é bizarro, cara, triste ver que essas pessoas só têm palco hoje em dia porque outras pessoas a colocaram no palco, deram fama, deram seguidores, deram curtidas. Cara, quem tá no topo hoje das redes sociais, esses influencers desonestos, simplesmente é um reflexo da nossa sociedade hoje. A nossa sociedade só tá degradando. E é por isso que eu falo pra vocês, rapaziada. Siga quem incentiva a ser um criador e artista autêntico, não quem te acelera através da desgraça de terceiros. Pare de se iludir com esses vídeos com carros de luxos, dinheiro e iates no fundo, com a música Congratulations do Post Malone. Isso só vai aumentar o teu desejo pelo materialismo que tanto corrompe o ser humano. Nós acabamos tão afogados em meio a essa ostentação toda que esquecemos de sermos gratos pelo que temos. Sempre queremos mais, sem agradecer a Deus pelo que temos hoje, que pode ser muito para outras pessoas. A vida, cara, é muito mais simples do que o Instagram mostra pra você. Os nossos prazeres devem ser simples. Devem ser apreciar o cotidiano, apreciar uma paisagem, a natureza, a arte. Porque por trás de todos esses desinfluencers que você assiste, falta sempre uma coisa que o dinheiro jamais poderá comprar, que são ligações, relações, amizades genuínas, laços verdadeiros. Porque a maioria desse tipo de gente tá ligada a pessoas que somente ligam pro que elas possuem, pelo dinheiro e pelo status, não pela pessoa quem elas são. Embaralhar números, apontar dedos, abandonar chats em diferentes aplicativos. Hoje vivemos em uma sociedade onde o número de seguidores é sinônimo de importância, onde toda conexão se tornou muito artificial. Eu ou você, até mesmo, podemos estar conversando com 20 pessoas diferentes nas nossas DMs, no nosso WhatsApp, e simplesmente não tá dando atenção para nenhuma delas. A conexão hoje em dia tá muito artificial. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero deixar pra vocês claro aqui as minhas intenções trazendo esse vídeo, que eu quero que vocês pensem através disso, que vocês devem refletir, beleza? Eu quero que vocês saibam que ser básico na verdade é ser vazio.
é vestir máscaras para simplesmente agradar aos outros. É você abandonar a sua própria autenticidade. Porque, cara, nunca troque o teu jeito de ser por fama e dinheiro. Porque é o teu jeito de ser que te torna uma pessoa tão especial, tão querida pelos outros. Do que adianta você ter tantos seguidores, mas no fundo você ser vazio por dentro? Mude seu corpo, mude seu rosto, enrole seu cabelo e depois alise-o. Tire uma foto do seu prato, goste de filme de Tarantino. Esse é só mais um trecho espetacular dessa música que simplesmente mostra pra você o quanto que as pessoas são artificiais, quanto que as pessoas fazem, deixam de ser elas mesmas simplesmente pra quererem ter mais visualizações, serem mais queridas pelo público. E é por isso que você nunca deve se comparar com o que você vê no Instagram, porque as pessoas querem mostrar algo perfeito. Elas mudam totalmente seu estilo, seu cabelo, fazem diversos procedimentos para ter uma beleza perfeita, mas simplesmente são pessoas completamente vazias, que só sabem flutuar em meio às tendências. Então não se compare. Rosto bonitinho tu pode encontrar em qualquer lugar, mas agora uma alma bonita é difícil. A sua beleza vem de dentro, do seu jeito, da sua intenção, da sua autenticidade. Mantenha sempre a tua essência, porque é ela que atrairá as pessoas certas para tua vida. E lembre-se de que nem tudo que os influencers postam é real. Foto de comida que foi postada hoje, que foi tirada 2 semanas atrás, foto de filmes e quadros artísticos onde a verdadeira mensagem não foi captada, e foto de paisagem que não foi vivida, simplesmente virou um quadro para os stories. Que epitáfio vazio é esse? Isso é básico. Esse verso quer evidenciar para você que as pessoas vão deixar essa vida com um epitáfio do caixão vazias, não vão deixar nenhuma mensagem pro mundo, porque nem mesmo elas foram completas, simplesmente se encheram pelo vazio, simplesmente se encheram com personalidades que não pertenciam a elas, simplesmente viveram a vida sendo quem elas não eram, tudo isso para agradar quem nem ligava pra elas. Você não tem que investir, gastar o teu tempo querendo que as pessoas te vejam como uma, sei lá, uma pessoa popular. Você tem que gastar o teu tempo investindo na tua evolução espiritual. Você ser genuinamente bom e não ser bom ou querer parecer que é bom simplesmente para as pessoas te olharem com os olhos positivos, sabe? Tu tem que alimentar é tua alma, não teu ego. E eu imploro pra vocês, cara, não sejam básicos. E aqui eu me despeço. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e não se esqueçam. Viva a vida com vida.